Muito bem, amados, podemos prosseguir. Quando você prega ao relento, no sol quente, quando você prega tem que falar alto, tem que tocar alto. Acontecem muitos imprevistos. O violão quebra a corda e você fica rouco. Mas quando Jesus pregou o Evangelho, quando seus profetas pregaram o Evangelho, ninguém pegou no microfone para poder pregar o Evangelho. Todos pregaram o Evangelho desta forma. Hoje, providenciam-se igrejas acolchoadas. Se tudo isso servisse para ensinar a verdade que está nas Escrituras, estava corretamente. Mas o que eu estou vendo são pessoas perecendo, indo em direção ao lago de fogo no final, porque estão ouvindo os homens e deixando de ouvir o que está escrito na palavra de Deus. Quero louvar nesse vídeo. Descendo das nuvens, Cristo nosso Salvador, acompanhado de anjos, dando glórias e louvor. Nações são reunidas ante a sua presença, separam-se uns dos outros para fazer a diferença. Ovelhas e cabritos separados vão ficar. O grande mestre para nos interrogar, e olhando em nossos olhos com eterno amor nos diz: meu filho, aqui estou, quero te fazer feliz. Aleluia ao nosso Salvador. Ele venceu na cruz e o seu sangue nos lavou. Aleluia, seu amor é muito forte, foi por mim e por você que ele venceu a morte. O grupo dos fiéis irá ouvir o Salvador. Receba este reino que o Pai vos preparou. Lutaste contra o mundo, contra as trevas prosperou. Honrastes o meu nome, se tornastes vencedor. Porque eu tive fome e me deste de comer. Também eu tive sede e me deste de beber. Enfermo na prisão, o teu amor me amparou. Amaste ao teu irmão, mas foi a mim que agradou. Aleluia ao nosso Salvador. Ele venceu na cruz e o seu sangue nos lavou. Aleluia, seu amor é muito forte, foi por mim e por você que ele venceu a morte. Foi por mim e por você que ele venceu a morte. Foi por mim e por você que ele venceu a morte. Que Deus te abençoe, amado. Deus continue iluminando o seu entendimento. Nós paramos aqui no livro de 1 Coríntios, aqui no capítulo 3, no verso 12. Eu quero ler o verso 13. Diz aqui na palavra de Deus: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Paulo falando, existe
aqueles que são espirituais. E também existe aqueles que não são espirituais. Aqueles que são carnais. Aqueles que são carnais, eles não entenderão as coisas reveladas pelo Espírito Santo. Eles têm um outro espírito, o espírito de repulsa, o espírito de rejeição, o espírito de incredulidade, o espírito de fanatismo e de trevas. É esse outro espírito que Paulo está falando aqui. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele traz luz, ele traz revelação profética, ele traz iluminação da mente, ele traz almejo do céu. O Espírito Santo, ele traz claridade na mente, ele traz distinção entre a palavra verdadeira e a falsa palavra, entre o evangelho verdadeiro e o falso evangelho. Ou você não sabe que tem dois evangelhos sendo pregados? O evangelho eterno, muito pouco pregado, somente por aqueles que se tornaram as testemunhas de Jesus e são os remanescentes, que ele virá buscar em forma de uma noiva. Mas existe o outro evangelho que está sendo pregado também. O evangelho eterno é aquele que está lá em João, no capítulo 14, melhor dizendo, Apocalipse, no capítulo 14, Apocalipse 14, verso 6, verso 7, e verso 8, e verso 9. As pessoas até pregam o verso 6 e o verso 7. Quando chegam no verso 8 e no verso 9, as pessoas dão uma outra explicação. Elas fogem de falar quem é a besta. Elas fogem de falar qual é a marca da besta. Elas fogem de revelar para o povo a verdade. Porque os homens na terra não querem. Os homens na terra não aceitam. É proibido falar pelas escrituras quem é a besta do Apocalipse. É proibido falar pelas escrituras qual é a marca da besta do Apocalipse. Eu pergunto para você, você já percebeu se você tem ou não a marca da besta do Apocalipse? Você não sabe quem é a besta do Apocalipse? Você não sabe qual é a sua marca? Pois procure, que você vai encontrar nas escrituras. Procure o livro de Apocalipse no capítulo 12, verso 3. Apocalipse 13, verso 1. Certo? Apocalipse 13, de 1 a 5. Apocalipse 17, de 1 a 5. Você vai ver lá mostrando quem é a besta. E qual é a sua marca. Certo? E qual é a sua marca? É uma marca espiritual que você recebe em dois lugares. Na mente e na mão. Na mente e na mão. Estava na minha casa hoje. Aí o Espírito me disse, sai e prega. Estou gripado. Minha voz está meio rouca. Sol está quente. Peguei um carrinho que eu tinha, mas não percebi. Estava sem bateria, deixei lá. Primeiro empecilho. Eu digo, irei. Não irei nele, mas irei de pé. Irei. Peguei o violão e minha Bíblia e saí para pregar no meio da rua. O violão quebrou a corda 2 vezes. No meio da rua eu emendei a corda dele. Coloquei no lugar de novo. Para poder lavar. Outro empecilho. Não desisto. Continuarei pregando a verdade. Ainda que não use o violão, ainda que cabe a minha voz. Continuei gesticulando porque o Espírito disse, vá. E eu vim. Ele disse, pregue. E eu estou pregando. Agora, ele está dizendo para você, ouça. Você deve ouvir. Você deve comparar com as Escrituras Sagradas. Então, 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 14, diz aqui, ó. Se o que alguém construiu permanecer,
esse receberá a recompensa. Verso 15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Paulo está falando em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus? É a igreja que é o santuário de Deus ou é você? O que é que você acha? Você vai concordar com a Bíblia ou vai discordar dela? É o que diz a Bíblia. Você é o santuário. Qual é mais importante? É o santuário ou o templo? Jesus olhou para o templo de Jerusalém e disse: não vê tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será derrubado. Mas você não. Se você estiver preparado adequadamente, você não será derrubado no juízo final. Você subirá com Jesus em forma de uma noiva para se casar com Ele nas nuvens do céu. Apocalipse 19, verso 15. Verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, que são vocês, Deus também o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Aqui está dizendo que é a sua igreja, a sua religião. Embora eu respeite a sua religião, embora eu respeite a sua igreja, o seu trabalho para Deus, mas aqui está dizendo que é sagrado a sua igreja, a sua religião, ou aqui está dizendo que é você que é o templo do Espírito Santo de Deus, que é o santuário de Deus habitar? Hein? Então você deve comparar com a sua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16 e 17. Mas calma, não sai ainda, porque você deve ter pensado que eu estava louco. E se você me chamou de louco, eu aceito a loucura que vem da cruz. Jesus Cristo trouxe salvação para mim. Eu não era para estar mais vivo hoje, mas Ele salvou a minha vida muitas e muitas vezes, e agora me prepara para a vida eterna plenamente com Ele quando Ele voltar. Você também deve tomar a sua decisão. Cuidado! Os homens estão enganando na terra. Os homens estão enriquecendo às custas da boa fé daqueles que querem ir para o céu. E se você não abrir o olho, você está pensando que vai para o céu. Mas você vai deixar chegar o momento final para descobrir que estava errado? Então examine hoje as Escrituras. 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 18. Vem comigo. Aqui diz, ó. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Não se enganem. Não se enganem. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco. Deve, sábio, torne-se louco. Nicodemos, torne-se louco. Nasça de novo. Nasça da água e do Espírito Santo. Torne-se louco para que se torne sábio verdadeiramente. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. Não aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus é loucura. Eu vejo tantas grandes pessoas na terra, famosos, pessoas ricas, de repente elas desaparecem num piscar de olho. E olha,
fizeram o pior negócio da terra, porque não estavam certamente preparadas, porque eles viviam nas obras da carne, recusando o fruto do Espírito Santo. Diz aqui, ó, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua astúcia, ou seja, quer ser sábio conforme os ditos da terra, aí morre como louco, perdido, porque o tempo que era para se preparar, recusaram, rejeitaram, acreditaram no que dizem os homens. Mas a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. Ela é lâmpada para os seus pés. Ela é luz para os seus caminhos. Hebreus capítulo 4, verso 12. E Salmos 119, verso 105. Você pode conferir. Então aqui, o verso 20. 1 Coríntios capítulo 3, verso 20. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis, sem valor. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são para vocês. Se Paulo, se Apolo, Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês, se converterem, se arrependerem, se abandonarem o mundo, vocês, diz aqui a palavra de Deus, vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Tá vendo? Mas para isso tem que haver o arrependimento. Para isso tem que haver o arrependimento, porque se não houver o arrependimento, não há. Então, voltando aqui agora para o capítulo 2, aqui para o verso o verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele que é espiritual, ele mesmo, por ninguém é discernido, é compreendido. Ele mesmo não é compreendido. É por isso que você chama de louco, porque você não compreende. É por isso que você está vendo eu pregar e você está dizendo, olha aí, ó, o que é que faz, olha aí como é que ficou o homem. Fiquei apaixonado pela cruz de Cristo, pelo Evangelho eterno verdadeiro, porque o Evangelho de Gálatas 1, verso 6, é o outro evangelho convencional, aonde os homens estão pregando ele para se enriquecerem na terra, não estão preocupados com a sua salvação. Mas aqui está o evangelho de Apocalipse 14, 6, 7, 8 e 9. Se você receber a marca da besta, você irá no juízo final ser condenado, juntamente com a besta e o falso profeta e Satanás. Assim diz Apocalipse 19, verso 20. Por isso, a mensagem do Evangelho Eterno chama-os para você abrir o seu olho. Não receba a marca da besta quando você tomar a sua decisão e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você se batiza em nome dele. Atos 2, 38, Gálatas 3, 27, certo? Colossenses 3, 17.
Romanos capítulo 6, verso 3 a 10. Quando você se decide com a mente, aí você toma a sua decisão, você assina para fazer parte disso ou daquilo. Então, quando você tomou a decisão do lado de Jesus, firme-se nele, permaneça-se firme nele, batize-se, revista-se dele, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário, não foi outro. Atos capítulo 4, verso 12. Não há outro nome debaixo do céu que nós possamos ser salvos. Somente e unicamente o nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Amém.